Buenas noites. Boa noite. Gostaram da minha nova abertura? Espetacular. Parabéns, que da hora. Muito legal. Falaram para eu repetir introduzir, tudo né? isso na próxima segunda, hein? Não, eu tenho anotado aqui, Muito legal. Falaram para eu introduzir, né, os quadros do programa, falar de vocês, né, deixar claro para os novos ouvintes aí que nos acompanham que a Panela é um grupo de amigos, né? O Boca gosta de falar na introdução dele, um grupo de amigos que jogava junto aí. Que abertura, amigos, o âncora tá aprendendo com o poeta? Tô aprendendo com o poeta, pô. Programa número 10 aqui já. Boa. Chamou. Bom, muito boa noite. Vamos até um pouco antes das 10 horas aí, se tudo der certo, para a gente poder assistir o fiasco, o Palmeiras no Mundial. Vamos aos destaques e as cornetas iniciais, começando pelo nosso craque aí, JH Padula. Boa noite, craque. Buenas noites, meus amigos da vida. Boa noite, ouvintes. Eu quero mandar um abraço para o paciente Gabriel, que eu atendi essas semanas, que não perde o Panela. E vamos lá, vamos para mais um programa. Eu gostaria de destacar o time do Botafogo, né? Ele vai ser tema da prancheta. E é lógico que o Botafogo, agora o Mundial em pauta, os times brasileiros todos, e inclusive o seu meio-campo, que eu já destaquei contra o Flamengo, os três, Gregory, Alan e Marlon Freitas. Vou falar mais deles na prancheta, do posicionamento deles dentro de campo. E mais uma vez, hoje, seguraram o time o time do Atlético de Madrid. Agora, pessoal, a corneta vai novamente para uma figura que eu não sei como é que está jogando o Mundial. Deveria estar jogando na Associação Atlética Serrana, no segundo quadro. A corneta vai para um jogador chamado Sorlotti, que é um centroavantão do Atlético de Madrid, canhoto, que está mais para exterminador do futuro do que para jogador de futebol. Medíocre, jogadorzão, meia boca. E eu fui buscar a história, o currículo dele. 29 anos, Crystal Palace, RB Leipzig, Real Sociedade, Vila Real, e só um técnico ultrapassado, retranqueiro como Simeone, para ir buscar um jogador desse já caminhando para o final de carreira. A minha corneta vai, então, para o exterminador do futuro. É um espantalho de centroavante. E vamos que vamos. Show de bola. Quem jogou sabe, né? Tá aí esqueci do bordão. Esqueci o bordão. O bordão. Eu só, vai. Ainda no final. Não ganhei dinheiro com futebol, porém, ganhei uma prótese no meu quadril esquerdo. É isso aí. Quem jogou mais sabe. uma. Jogou sabe. Perfeito. Dudu Ramos, poeta da bola. Muito boa noite. Seu comentário inicial, sua corneta, por gentileza. Boa noite. Boa noite, âncora. Boa noite, amigos. Não, estou bem-humorado. Minha corneta Vou começar pela corneta. É levezinha. É só uma decepção com relação ao desempenho dos clubes europeus. Eu imaginava que fosse uma distância, alguma coisa nesse grupo do Botafogo. Sim, o Paris Saint-Germain, o Botafogo fez uma partida perfeita para conseguir o objetivo. Mas hoje poderia ter conseguido o objetivo sem ter feito partida perfeita. Eu achei o Atlético de Madrid decepcionante, achei muitos times decepcionantes ainda. Talvez na segunda fase pode ser que melhore um pouco, tal, né? Vamos ver. O City vai entrar para valer. O City com o time reserva está ganhando de todo mundo, né? Vamos esperar. Mas então a corneta é esse desempenho compreensivo, mas abaixo dos times europeus. O destaque vai para a bateria brasileira aí. Eu estou achando que o Brasil está indo bem e está valorizando muita gente. O Renato Gaúcho, com o Fluminense. Renato Gaúcho, ele
tá naquela do folclore, não sei o quê, e ele vem se destacando bastante. O Renato Paiva, do Botafogo, também, muita dúvida sobre ele, porque no Bahia teve aquelas questões e tal, não foi tão bem. E o Botafogo está com personalidade. O Botafogo está fazendo jogos. Vamos ver se a hora que o Botafogo precisar atacar, tal. Vamos ver se pegar o Palmeiras, como é que vai ser. Mas nessa proposta de jogo do Botafogo contra os dois europeus, eu acho que o Botafogo foi muito bem. O Abel já é reconhecido como grande treinador, e talvez dessa turma toda, o Palmeiras, não o Abel, mas o Palmeiras esteja precisando brilhar um pouquinho mais. Eu acho que todo mundo já fez um brilhareco, o Botafogo, o Fluminense está muito bem, e o Palmeiras foi dentro do esperado, não é decepcionante, mas eu acho que o Palmeiras ainda pode dar uma melhorada. E a vitória do Flamengo, embora o Chelsea seja um adversário hoje, não dá para comparar com o Paris Saint-Germain, mas é um time com investimento altíssimo, é um time, e o Flamengo jogou de uma forma que a gente faz tempo que a gente não vê clube brasileiro enfrentar europeu. O Flamengo teve posse de bola. O Flamengo jogou como Flamengo, então, dizendo os flamenguistas. Então, esse aí é o apanhado do Mundial. Eu acho que o Mundial tá muito gostoso, esse Mundial. Vamos ver. Vamos ver mais tarde. Beleza. O Palmeiras não ganhar daquele time do Porto lá, magérrimo, vocês estão de brincadeira. Vamos lá. Dudu Estival, boa noite. Seu destaque, sua corneta, por gentileza, da nossa enciclopédia. Daqui a pouco tem grandes esquadrões aí na sequência aqui. Boa noite, Marcelo, nosso âncora. Boa noite, JH Padula, Eduardo Ramos, Popular Popa, César, o homem que vai deixando todo mundo rico. O homem da Ponte Preta. Agora, eu torço para 3 times, você sabe, né? Uberaba Esporte contra o Flamengo e agora eu torço para Ponte Preta de Cajubi. Da hora. Cuidado, Ponte Preta de Cajubi. Vai lá, é brabo. Não, lá o trem é feio. Mas por isso que eu torço. Não quebrou lá, hein? A gente vai ver aqui daqui a pouco. Eu até vou lá assistir uma partida. Viu? Essa camisa aqui, não é de futebol, mas é de uma jornada que teve na nossa faculdade em 2005. Foi em homenagem ao Dr. Amir Matar. Então, eu guardei essa camisa, que foi uma homenagem a ele. Inclusive, eu participei dessa jornada, inclusive sendo convidado pelo Dr. Amir Matar, o nosso grande mestre, para dar um curso em endodontia. É o melhor, Dudu, na endodontia. Não, como diz, Pelégio, igual Pelégio, para a gente fazer os nossos comentários aqui na panela, viu? Então, vamos pelejando. Mas foi uma honra muito grande. Agora, meu destaque é para o Uberaba Esporte Clube, que safou-se do rebaixamento da 3ª divisão. Que, para mim, na minha opinião, o módulo 2 do Campeonato Mineiro era muito mais importante que o Campeonato Mundial. Com certeza. Isso ninguém discorda, né? Muito mais importante. Isso ninguém discorda. Minha corneta, eu vou terminar esse raciocínio, minha corneta vai, infelizmente, para o falido futebol brasileiro do interior do Brasil. Está falido. Que os times pequenos estão realmente acabando. Agora, voltando ao Mundial, certo? Mundial, se fosse importante, certo? O Uberaba Esporte estava disputando. Entendeu? Nem convidado não foi. Então, e outra coisa, o nosso amigo Popa falou assim: o Palmeiras vai jogar com o Botafogo. Não, se o Palmeiras classificar, né? Porque ele joga hoje, ele tem que jogar. Mas o Botafogo já está classificado. Se tivesse ganhado aquele Porto horrível lá, estava classificado. Hoje, como sempre, eu torci para o Atlético. Certo? Só que eu fui hoje para o Atlético de Madrid, antigo time do Leivinho e do Luiz Pereira. Torci hoje para ganhar de 2-3 do Botafogo. Acho que com 2 ficaria o mesmo saldo de gols, né, JH Padula? Você até falou que seria 3, né? Mas o saldo seria igual, né? Não. O critério é disciplinar, né?
Desempate. Não. O jogo lá contra o outro time, o saldo daquele jogo não entra na história. Só entra os outros. Mas, ó... Então teria que fazer 3 gols. Mas o dia que o Uberaba for convidado para o Campeonato Mundial, aí eu vou dar um valor maior. Ó, Dudu. Então, a Ponte Preta de Cajubi. O Xambô mandou aí, o PSG, se jogar o módulo 3 do Mineiro, não passa de fase. Ué, eu também acho. Pessoal aí mandando... Eu queria só trazer aqui, achei que você ia comentar o escândalo, né, que aconteceu em Uberaba essa semana, até avisei meu tio que eu fiquei assustado com a sua rede de espiões, cara. Você vê aí que tá rolando vários conflitos no mundo e ninguém tem uma equipe de espionagem igual o senhor Dudu Estival, porque eu vou ter que apresentar aqui para os nossos ouvintes aqui o que aconteceu essa semana. Calma aí. O bilharzinho de madrugada. Aqui, ó. Nota oficial do Uberaba Esporte, às vésperas do jogo decisivo. 3 atletas aqui que eu vou dar o nome. Luan, Marcos Kaique e Felipe Werley estão desconvocados porque foram flagrados em um bar na cidade de Uberaba, conforme registros em vídeo e fotografia. Ninguém escapa das redes de espiões do senhor Dudu Estival. E foram, como diz, além de não ter se dispensado do jogo, que é o jogo decisivo, né? Que foi Uberaba e Mamoré. Uberaba perdeu o mando de jogo, porque contra o Patrocinense, 3 torcedores invadiram o campo, perdeu o mando de jogo. O jogo foi no Parque Sabiá, e esse pessoal era para entrar em concentração. Na quinta-feira eles estavam concentrados, mas num bar lá em Uberaba, como disse, provar o que ele está fazendo em bar, além de estar jogando sinuca, né? Já não pode dizer, mas fazendo outras coisas. Mas eles eram 5, viu? Está faltando 2 aí. Mas foram, além de desconvocados, rescindiram o contrato deles. Você entendeu? E realmente, o Uberaba tem um negócio. Além da diretoria vigiar, os torcedores vigiam e flagram em delitos. Qualquer deslize em atletas do Uberaba Esporte. Veja só os registros que eu recebi do meu tio aqui. Falei, a rede de espiões do Dudu Estival detectou ali os jogadores sem comprometimento com a camisa do Uberaba Esporte. Perguntei para ele, o senhor Dudu Estival tem algum envolvimento nesse afastamento? Ele falou, não sei, mas ele já me mandou aqui as imagens. Está aí, o rapaz flagrado. Não, eu votei contra... Eu votei a favor, inclusive, a favor do ato, quer dizer, a favor da punição deles, entendeu? A favor da punição de todos os jogadores. E parece que serviu de motivação, né? Os jogadores fizeram falta, né, Dudu? Oi? Não fizeram falta, né? Uberaba meteu um jogo decisivo, né? Eles eram titular, Dudu? Não, já foram titulares do time, mas eles estariam no banco de reservas, entendeu? Mas isso aí realmente é desmotivante para o grupo. Mas, infelizmente, o pessoal não lida com profissionalismo, certo? O afastamento serviu como injeção de ânimo ali, né? Para os que ficaram, falaram, eu não quero ter o mesmo destino, então eu vou correr o triplo do que eu estou acostumado a correr. Então, salvou o Uberaba Esporte, eu diria. Salvou o Uberaba Esporte, porque todos os outros times que estavam, a Caldense e o Varginha, que eram candidatos ao descenso, ganharam, inclusive fizeram os gols primeiro do que o Uberaba. A Uberaba fez o primeiro, depois os outros times fizeram o segundo gol. Então, quer dizer, o Uberaba até toma um empate, ele tinha voltado para a terceira divisão. Aí o Uberaba fez o segundo e o terceiro gol. Certo? Mas isso foi importante, a vitória do Uberaba, e mostrando que tem que ter disciplina para jogar num clube que almeja disputar o campeonato mundial. Tá certo? Tá aí. Esse Uberaba Esporte tem história, viu? Nem o Vasco da Gama não está almejando, mas o Uberaba está almejando. Agora, segundo semestre tem o Nacional, viu? Na terceira divisão. O Luan nós vamos mandar de volta para o Nacional, que ele veio do Nacional, nós vamos devolver para o Nacional. Nosso amigo Pouco é nata, viu? Tá aí. Beleza, então. Feita aqui a observação. Cezão, muito boa noite. Seu destaque, sua corneta inicial, por gentileza. Boa noite, Marcelo Âncora. Boa noite, meus amigos queridos da panela.
Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos prestigiando. Pois é, o Eduardo falou aí do Popa, dos brasileiros, né, da performance, e que a gente começou meio sem expectativa, as passadas da primeira fase já é bom. E se todo mundo passar, como parece que vai acontecer, a gente já está com gostinho de quero mais, né? A gente já quer chegar mais lá na frente. Mas eu vou falar assim, o meu destaque realmente é o Filipe Luís. O que esse cara fez contra o Chelsea foi brincadeira. Primeiro, o time foi muito bem no primeiro jogo, ganhou de 2-0. Ele vai e muda 3 peças. Ele tira o Varela, coloca o Wesley, tira o Léo Ortiz, que é incontestável, né? Um zagueiraço, coloca o Danilo e tira o Pedro e coloca o Plata. Até aí dá para entender por causa da movimentação. O Plata tem mais movimentação, apesar que está voltando de contusão. Mas o critério que ele usou foi estritamente técnico. Ele fez teste de velocidade com os caras e viu que, taticamente, eles iam corresponder mais, né? Agora, depois, ele faz mais. Ele tira o Arrascaeta, que talvez fosse o único jogador que não tivesse ali 100% no time, no jogo, coloca o Bruno Henrique. Depois, na segunda janela, ele vai e tira o Gerson, coloca o Wallace Ian, tira o Wesley e coloca o Varela. Bom, tirar o Gerson saiu mancando, a gente até entende. E na terceira janela, aí ele é ousado. E qualquer outro treinador comum ia colocar todos os zagueiros do banco. Ele vai, tira o Luiz Araújo e o Plata, coloca o Michael e o Pedro. Coloca 2 atacantes. Então, assim, achei fantástico. Podia ter dado errado, mas ele teve uma visão de jogo ali. Eu só não entendi o Michael entrar. Acho que aí poderia ter sido outro. Mas eu acho que ele teve uma visão de jogo assim, né? Incrível. O Flamengo deu. Correria, né? O César me falou no Boteco Caju Limão, aqui no Sudoeste, em Brasília, que se fosse o Mano Menezes, sem chance, né? Colocava toda a zagueirada. Falou, nossa, vou defender. E saiu perdendo, né, César? Saiu perdendo, mas o Flamengo... Então, eu imaginei que ele fosse tirar o Wesley no intervalo, por causa do psicológico. Mas o Wesley, depois do gol, ele começou a jogar bem. E ele deu moral. Jogou bem o jogo todo. Foi um dos melhores. Foi um acidente aquele gol. Então, eu realmente tiro o chapéu para o Filipe Luís. Se tivesse dado errado, eu estaria criticando, mas eu acho que ele foi sensacional. E a minha corneta vai para o jogador do Chelsea, o Nicolas Jackson, né? Que entrou em campo. Você tem um lance aí, âncora? Não posso colocar o lance, a foto, mas eu tenho a foto. Peraí. Cara, ele ficou 4 minutos em campo e dá uma entrada daquela, não dá para entender. Quase que o jogador do Palmeiras faz a mesma coisa. Ele deu sorte, né? Foi o Veiga, né? Isso. O Veiga também no jogo do Palmeiras deu sorte que o cara subiu o pé, porque senão ele ia pegar na canela também. Foi esse pisão, não foi? Foi na canela, só que não foi pisão, ele foi bem na canela. Ele foi com o pé bem alto mesmo. Esse foi com o pé o bem Veiga na foi canela. mais deitado, né? O Veiga estava mais longe e se atirou. O Veiga se atirou, mas com a perna alta. Correu risco, né? Então, isso aí é um absurdo. Como diz o Boca, é a desinteligência, né, Boca? Exatamente. Dos jogadores. Mas então, minha para não falar outra coisa. Então é isso aí, moçada. Bom programa para a gente aí. Tá aí. Ó, eu abri uma enquete aqui. Qual brasileiro vocês acham que vai mais longe no Mundial? Eu já votei no Botafogo. Tá aí. Quem quiser votar, sem clubismo. Ô César, uma coisa que eu ia perguntar para você. Você sabe se tinha alguma briga, se vazou isso, se tinha alguma briga entre o Jorginho e aquele outro volante do Chelsea, que eles estavam se pegando ali e derrubava no chão e falava na cara, e eles eram companheiros de time, né? Verdade. Eu não sei. Depois não vi mais nada. Não sei desse detalhe, não. Talvez o meu assessor aqui, o Gui, possa responder. Daqui a pouco a gente eu acho que no alojamento eles já devem ter brigado por causa de mistura. Pode ser.
Cara, eu comecei a ver a porradaria entre os dois ali, parecia ser um negócio meio pessoal, né? Aí eu fiquei esperando para ver se aparecia alguma coisa e não. Uma rixa antiga, né? Bom, tá feito então. Falta o nosso querido Boca. Daqui a pouco tem Palmeiras e Inter Miami. Caicedo versus Jorginho. Isso, Caicedo. Dele. Boca, seu destaque, sua corneta inicial, por gentileza. Boa noite, queridos amigos, colegas. Boa noite, âncora. Boa noite a todos que nos acompanham aí no nosso Panela FC. Obrigado pela audiência. Obrigado por se inscrever em nosso canal também e dar o seu like. Deixa o like aí, deixa o like. Deixa o like. Eu, mais interessado que esse programa acabe cedo hoje, eu vou ser bem sucinto. Minha corneta dentro do Mundial vai para os tablets nas substituições. Onde que inventaram isso? O banco de reserva está do lado, o quarto árbitro está aqui, a comunicação não se dá certo e você não pode dar uma ficha, um cartãozinho, falar sai esse e entra aquele. Então, hoje a gente vê, e os jogos passando e eles não aprimoraram isso, as substituições são os momentos mais tensos dos jogos de futebol do Mundial. Normalmente o árbitro tem que vir até a linha lateral aqui, onde está a equipe que vai substituir para conferir, uma coisa que está amarrando o jogo em uma tecnologia que não deu certo. Tablet para substituição. Impressionante, né, Boca? Será que é a inteligência artificial? Impressionante a falta de bom senso, né? O auxiliar está ali com a fichinha, o quarto árbitro não aceita a fichinha para fazer a substituição, que é que manda um e-mail, o que vai acontecer lá. E a conexão, às vezes, lenta. O Abel, inclusive, tomou um cartão amarelo por isso, o Abel Ferreira. E cartão amarelo é critério, né? Desempate. É critério de desempate. Então, às vezes, você toma um cartão por um problema que não é seu e complica. Então, minha corneta vai aí. As substituições do Mundial. E o meu destaque, eu quero destacar o Palmeiras, mas principalmente o nosso técnico Palmeiras, do choro dele, o choro na entrevista do Esporte Espetacular, quando ele foi falar... Alguém viu? Quando ele foi falar da família... O Abel está casado com a Ana, uma psicóloga, e tem 2 filhas. Uma filha de 13 e uma de 16. A de 16 chama Inês e a de 13 anos chama Mariana. Então, essa ligação do Abel com a família dele e a importância que ele dá na família, e ele falou isso, vocês pensam que é só chutar o microfone lá, é aqui dentro de casa que a gente se fortalece e tal. Então, eu quero dar o meu destaque para esse choro do Abel, que não foi um choro de crocodilo, foi um choro emocionante e emocionado. E eu quero destacar... Ele falou que deve ficar no Palmeiras, hein, Boca? Ô, Boquinha, desculpa. Ele falou que deve ficar no Palmeiras até 27. Pois é, o contrato dele vence no final do ano, né? E eu acho que ele deixará muitas saudades, o Abel, no Palmeiras. Não, ele vai renovar. Mas eu espero que ele fique muito mais tempo. É a era mais vitoriosa do Palmeiras, construída com esse jeitão dele, mas a gente vê que por trás desse cara que fica xingando, esse pincher, como o César chama ele aí, que só fica chutando, latindo na beira do campo, tem um coração apaixonado, louco, perdido e apaixonado pela família que nos emociona. Esse é o meu destaque. Tá aí, show de bola. Espero que esse Abel seja mais presente aqui também no nosso dia a dia, né? Esse lado do Abel, até porque ele lá fora também tá todo mansinho, né? No trato dele com a imprensa e tudo mais. E sobre o negócio do tablet, eu repito o que eu disse na semana passada. Isso aí é coisa de americano, e americano e futebol, quando se misturam, não dá muita coisa legal. Não dá liga. Não dá liga. Inventar de colocar tablet lá, isso aí é coisa dos americanos. Beleza? Feito aqui os destaques iniciais, vamos correndo para
a televisão do Dudu, os grandes esquadrões.